O Brasil é o terceiro país do mundo com mais crianças e adolescentes diabéticos. Há cerca de 16 milhões de pessoas têm essa doença aqui no nosso país. De acordo com os estudos da Associação de Diabéticos Juvenil, cerca de 1 milhão de crianças e adolescentes de 1 até os 19 anos têm o diagnóstico da doença. Existem dois tipos principais de diabetes, provavelmente todo mundo já ouviu falar, que é a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. Eu vou explicar mais ou menos qual a diferença entre elas. É assim, a diabetes tipo 1, ela ocorre quando a gente perde a capacidade de produzir insulina. Isso acontece porque, quando isso acontece, significa que tem um problema no nosso sistema imunológico e esse sistema impede que a glicose entre em todas as nossas células. Já a diabetes tipo 2 pode significar duas coisas. Ou o seu corpo está produzindo pouca insulina, ou há algum defeito na ação delas sobre as células do corpo, que pode se chamar também de resistência à insulina. No caso da diabetes tipo 1, o sistema imunológico pode acontecer dele atacar as células do pâncreas. E isso acaba destruindo e danificando muito o nosso pâncreas, até o ponto dele parar de produzir insulina. E aí que entra também a resistência à insulina. Sintomas, tanto na diabetes tipo 1 quanto na tipo 2, é a sede excessiva, o aumento da fome, quando você tem fome constantemente, quando a sua visão tá meio turva, você enxerga meio embaçado. E, assim, nem todos os casos apresentam sintomas. Claro que a gente tem que ficar de olho, mas nem todos os casos apresentam sintomas. A gente tem que se ligar também ao nosso peso, porque o nosso peso vai de acordo com a nossa idade. Cada idade tem o seu peso adequado. E a gente tem que observar para ver se não tem nenhum histórico de doença na família, que isso também é bem comum. E por fim, foi essa a explicação de hoje. Foi doenças relacionadas à má alimentação e, mais em específico, diabetes. Então, estamos aqui com uma participante ilustre, nossa querida Aline. Por favor, se apresente. Eu sou a Aline. Estudo em Buenos Aires. Sou diabética há 9 anos agora. Fez em outubro. É muito tempo, hein? Caraca, dava pra ter uma criança já. Eu teria 8 anos? Teria. Mas o mundo é louco. Enfim, estamos aqui, eu e ela, para fazer uma entrevista, né? Ela vai dar umas dicas, responder algumas perguntas, tirar algumas dúvidas. Diabetes. Eu tenho... Você quer que eu explique quais tipos tem? Não, qual é o seu tipo? É porque eu acho que é importante, antes de você falar qual tipo que tem tipos, não é só diabetes. Tá. Existem alguns tipos de diabetes. Existe a diabetes tipo 1, tipo 2, tem diabetes gestacional. E, se eu não me engano, tem mais uma diabetes que você fica um período com diabetes por conta de emoções e pá. Essa eu não conheço muito, conheço mais da diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Eu tenho a tipo 1. Basicamente, a diabetes é uma doença onde o seu pâncreas não fabrica insulina. A insulina é importante porque ela pega o açúcar do seu corpo e dá para as suas células fabricarem energia. Quando você não fabrica insulina, você não consegue fabricar energia e esse açúcar fica rolando no seu sangue. E esse açúcar vai machucando o seu corpo. Então é uma doença bem salafrária, assim, bem bosta. No diabetes tipo 1, normalmente em adolescentes e crianças, jovens mais novos que 25 anos, a pessoa não fabrica nenhum tipo de insulina, nenhum. Na diabetes tipo 2, a pessoa pode fabricar insulina, mas ou a insulina não é o suficiente, ou a insulina não faz o efeito desejado. Na diabetes gestacional é como se fosse um diabetes tipo 1, mas pode passar sim ou não depois da gestação. Aí depende de cada organismo. E como que você descobriu? Então,
A diabetes tem alguns sintomas. Alguns sintomas que é bom vocês ficarem de olho porque é uma doença silenciosa. Você só percebe se você conhece diabetes. Os sintomas são sede em excesso, visão turva, pode ter fraqueza, pode ter fome em excesso, perda de peso do nada, aleatória, sendo que você come muito e bebe muito, mas emagrece. Deixa eu pensar. Você basicamente entra em pânico. Você pega infecções muito mais facilmente que as outras pessoas. Você tem dificuldade de curar feridas. Às vezes, quando você está com uma diabetes muito avançada, você pode não sentir os seus pés ou os seus membros, mas aí seria uma diabetes descompensada por muito tempo. Os mais comuns são cansaço, sede, muito xixi, porque você bebe muita água e desidrata muito rápido, muita fome e perca de peso. Eu tinha muita dor de cabeça. E a trouxa não ligava que ela só tinha dor de cabeça depois que ela comia doce. Então eu ia pra minha escola, me enchia de doce, tinha muita dor de cabeça e tinha que ir pra casa todos os dias para passar mal em casa. Eu era gordinha, sempre fui gorda. E aí, do nada, eu comecei a comer muito e perder peso muito rápido. Se eu não me engano, eu perdi uns 5, 7 quilos em uns 2 meses. Nossa, por aí. Foi um tempo bem rápido. Eu tinha muita sede, mas eu sempre bebi muita água. E eu ia muito no banheiro, coisa que eu nunca fiz na minha vida. A minha mãe, que era enfermeira, percebeu, tinha um aparelho em casa, furou meu dedo. No que ela furou meu dedo, a minha diabetes estava tão alta que ela não conseguiu registrar no aparelho. Fui pro hospital, tomei soro. Achei que tomando soro ia passar porque era só um episódio. Não passou. Peguei uma infecção ferrada, tive que voltar pro hospital e fiquei uns 15 dias internada. De 15 a 20 dias. Porque quando o diabetes pega uma infecção, pega uma doença, se a diabetes dele não tiver baixa, ele não cura. Então, até ajustarem minha dose de insulina, até verem que eu sou realmente diabética, levou uma cota. E agora, com 9 anos, que você está com diabetes, como que você faz para tratar? Eu uso insulina, porque eu não fabrico insulina. Eu uso 2 tipos de insulina. Eu uso uma insulina rápida. Para começar o tratamento da diabetes, o aparelho de medição. Qualquer diabético, seja ele tipo 1, tipo 2, ou gestacional, ou qualquer um que seja, precisa furar o dedo. Por quê? Não tem como você tratar a sua diabetes ou monitorar a sua diabetes sem você saber quanto que está a sua diabetes. É algo simples. No aparelho de medição, eu tenho agulhas. Eu literalmente furo o meu dedo. Elas são bem pequenininhas, é só isso aqui. Não é toda agulha que precisa entrar, é só a pontinha, porque eu só quero furar o meu dedo, não perfurar o meu dedo. Eu pego essa agulha, coloco nessa caneta, que eu não vou colocar agora porque eu não vou furar o dedo, puxo e fecho. Aqui eu coloco o quão profundo eu quero que o furo vá. Como eu tenho 9 anos de diabetes, meu dedo já tá calejado. Se eu não colocar no 5, não fura. Mas, por exemplo, tem do 1 ao 5. Um bebê que nunca furou o dedo, eu coloco no 1. Quando eu vou furar os meus amigos ou diabéticos que não têm aparelho, que existe muito, não deveria, mas existe muito, eu coloco no 5. Porque é melhor doer do que ter que furar 2 vezes. Enfim, saiu o sangue do meu dedo. Eu pego uma fitinha, que é assim, e coloco o sangue no meio da fitinha. Depois coloco no aparelho de glicemia. A fitinha vai reagir com o meu sangue e vai falar quanto de açúcar tem no meu sangue. E o aparelho vai ler. Quando a minha glicemia passa de 600, se eu não me engano, o meu aparelho não consegue mais ler. Ele tem um limite. A fitinha tem um limite. E aí, quando passa de 600, amigão, é melhor você ir pro hospital. Aí você tem que chutar a insulina até ir baixando e você ir controlando. Que foi o que aconteceu quando eu descobri a diabetes. No meu caso da diabetes tipo 1, eu uso 2 tipos de insulina. Eu uso uma insulina de longa duração, que mantém a minha glicemia estável durante o dia. E eu uso uma insulina rápida, no meu caso ultra rápida.
A rápida, que é mais comumente usada, assim, porque é dada pelo governo, ela começa a agir em 2 horas. A minha insulina, que é ultra rápida, ela começa a agir em 15 minutos. É diferente o negócio do dinheiro. A insulina ultra rápida é para corrigir se a minha glicemia estiver alta e para corrigir o que eu vou comer, porque eu tá o tempo todo entrando açúcar no organismo e eu preciso controlar esse açúcar. Então, a insulina de longa duração mantém e a insulina de rápida duração ela baixa, para ficar aqui. A meta é você estar no meio. Glicemia alta é ruim, glicemia baixa é ruim. Nos 2 sentidos você passa mal. Você tem que buscar um equilíbrio. O equilíbrio que eu tenho como meta é 160. Os meus amigos aqui tudo estão me olhando feio, porque normalmente eu não tô nessa base. Ai. É 160. Cada diabético tem uma meta com o seu médico, mas de 100, de 70 a 160 eu tô no meu equilíbrio. A partir disso eu preciso começar a tomar insulina. Abaixo de 70 eu tenho hipoglicemia, preciso comer açúcar, porque aí eu tô com pouco açúcar no meu sangue, logo eu tô sem energia. Se abaixar muito a minha glicemia, o meu cérebro desliga. Sem energia, não tem como funcionar. Aí vai de curiosidade, né? Nem todo diabético tá cheio de açúcar no sangue. Tem uns que faltam. Tem uns que tem a diabetes baixa, que precisa ficar aqui, ó, o tempo todo. Normalmente idosinhos que tem a alimentação muito controlada, acaba baixando, a pessoa nem sente. A glicemia mais baixa que eu já tive foi 20. 20, galera, era pra eu estar morrendo. Não morri por causa de Jesus. Já vai um testemunho. Sou cristã, você vai ver que na minha vida de diabética, muitas vezes eu não morri porque Jesus não me deixou. Mas, normalmente, a glicemia das pessoas está abaixo de 40, a pessoa já pode ter uma convulsão, porque ela realmente está sem energia. Qual o seu nome? Terezinha Campos Brito. Quantos anos você tem? 88 anos. Qual o seu tipo de diabetes? Tipo 2. Tipo 2? Como que você faz para tratar? Quando eu comecei a tratar, Como que você faz para tratar a diabetes? como eu trato, tomando medicamento. Tomando medicamento? Não muito fortes. Como você descobriu? Através do exame de sangue. Através do exame de sangue? Qual o seu medo como diabética? Que ele possa trazer complicações. Mesmo agora com essa história do coronavírus, a gente que é diabético tem medo. É difícil controlar? Hã? É difícil controlar? Pra mim é. Agora eu vou falar como você pode controlar alguns. Vou apresentar como você pode controlar a diabetes. Você tem que registrar os seus valores de açúcar no sangue, evitar o consumo de doces, reduzir o consumo de álcool, não ficar mais de 3 horas sem comer e manter o peso ideal. Isso. Manter o peso? Manter o peso. Ideal. Aí eliminar o uso de cigarro. Eliminar o uso de cigarro. Não fumo, não bebo. Isso é bom. E controlar a pressão arterial. Você controla? A pressão arterial, eu tomo remédio diariamente. Isso é bom.